número 77, versículos de 1 a 4. Clamo a Deus, sim, grito bem alto. Quem dera Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, busquei o Senhor. Orei a noite toda, de mãos estendidas para os céus. Mas minha alma recusou ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer, desfaleço, ansioso por sua ajuda. Tu não me deixas dormir. Estou tão desesperado que nem consigo falar. Hoje para quem já começou a entender essa palavra, viu que há um conflito inicial aqui. Quem escreve esse salmo é um levita da casa do Senhor que chamava Asaf. Asaf, ele era o responsável pelos músicos da casa do Senhor, os guardiões da arca do Senhor. E Asaf, ele passou perante a arca e sendo o responsável por todo o reinado de Davi e também um período do reinado de Salomão. E na inauguração do templo de Salomão, já de idade, quem era o chefe da orquestra? Asaf. Asaf era um homem que quando ele orava, quando ele entoava os cânticos, quando ele recitava os salmos, a presença de Deus descia. No entanto, o 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14, nos ensina e nos mostra que quando a orquestra na inauguração do templo de Salomão começou a tocar, ninguém mais ficou de pé. Os ministros de louvor entoavam cânticos e a presença de Deus inundou aquele lugar. E os sacerdotes não conseguiram ministrar a palavra, todos caíram ao chão. Então, para nós vermos o quanto que este homem era grandioso quando se tratava das coisas de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para todos nós aqui, que Asaf, ele era um homem como nós. Apesar de ser um grande homem de Deus, ele se assemelhava a nós. Ou seja, nesta palavra existem grandes homens, mas são homens, e o único que destoa é Jesus, porque Jesus é Deus. Então, chega um certo momento que pessoas de fé entram em crise. Chega um determinado momento em que os mais fervorosos também se abatem, também fraquejam em sua fé, porque nós somos homens. E isso, nesta oração, neste salmo, mostra este conflito, em que Asaf começa a entrar em conflito com seu espírito, com sua alma e com o próprio Deus. Começa a haver uma batalha. Por quê? Porque é uma oração de lamento e dor. Ele lamentava, estava dolorido, ele rasga, ele está certo, porque a palavra diz que ele vai perante o Senhor, ele busca o Senhor. É assim que nós temos que fazer. Nós temos que, nas horas de nossas dores, nas horas dos nossos lamentos, nós temos que buscar a Deus. Só que esta oração demonstra que ele não aguentava mais esperar por Deus, ele não aguentava mais. Por quê? Porque ele sabia que Deus tudo podia, e tudo pode, e sabe de todas as coisas. Só que ali Deus não estava cumprindo o que o coração dele almejava. E a coisa mais difícil para nós, quando oramos, é não recebermos a resposta das nossas orações. É muito difícil, porque quando Deus está em silêncio, é muito difícil. Só que, será que Deus tem que responder todas as nossas orações?
Será que esta oração que nós estamos fazendo, clamando e entregando para Deus, ela realmente sai do nosso coração? Será que ela realmente corresponde àquilo que nós estamos pensando, àquilo que nós estamos fazendo? Será? Então, ele afirma aqui nesta passagem que Deus, ele gritava e com as mãos para o alto, passou uma noite toda gritando ao Senhor e afirmando que Deus não o ouvia. Presta atenção numa coisa. O pastor Anderson diz uma coisa que eu gosto muito. Ele fala assim que não há nada que não possa esperar 3 dias. E outra coisa, se nós nos lembrarmos da palavra de Lázaro, quando Jesus vem ressuscitar Lázaro, já havia passado 4 dias. Ah, se o Senhor tivesse chegado a tempo. Mas quando Deus ele quer responder, ele responde no tempo dele, não é no nosso. A vontade é dele, porque os caminhos são dele. Os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. Os nossos pensamentos são muito pequenos. E olha só, e o problema aqui é que Asaf ele estava ansioso, confuso, desesperado. Mas sabe por quê? Porque a alma dele não queria ser consolada. A alma de Asaf estava perturbada. Havia uma grande contradição entre o que ele levantava clamor, como ele levantava o clamor dele para Deus, e como o coração dele reagia. A intenção das palavras era uma intenção, só que a intenção do coração era outra. Como Deus vai responder algo que está em conflito? Muitas vezes nós somos tomados por sentimentos como angústia, ansiedade, ficamos aflitos, as nossas forças se esgotam. Por quê? Porque não está havendo uma coerência com aquilo que nós falamos e como agimos, com aquilo que professamos e como nós nos portamos verdadeiramente. Por quê? Porque as nossas atitudes não correspondem àquilo que nós falamos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. A palavra pode até convencer, mas é o exemplo que arrasta. Olha aqui, a consciência espiritual é consciência, e a vontade é da alma, e elas estavam em conflito. Por quê? Porque muitas vezes também isso acontece conosco. A nossa alma não quer ser consolada. E eu vou repetir isso várias vezes, porque eu quero que isso fique gravado, tatuado nos irmãos. A nossa alma recusa a ser consolada. E aí o que acontece? Muitas vezes nós oramos, mas nós não queremos mudar o nosso coração. Aí eu oro, mas eu não quero mudar a minha vida. Eu oro, mas eu não quero abrir mão daquele relacionamento abusivo, mentiroso, que não vai dar em nada. Aí, isso é quando eu oro, tá? Eu estou dizendo aqui de pessoas que ainda conseguem orar. Eu oro, mas eu não quero me submeter ao alinhamento e à vontade do Senhor. Eu oro porque eu quero que o Senhor cumpra a minha vontade. A minha vontade. Por isso que eu oro. Só que é o seguinte: se nós continuarmos assim e não fizermos uma autoanálise, que eu sempre digo isso, o fundamento da autoanálise em Deus. Se nós não fizermos essa autoanálise, nós continuaremos no mesmo lugar. Nós continuaremos remando, remando, remando e não saindo do lugar. Não rasgamos verdadeiramente o nosso coração para Deus.
não rasgamos as nossas vestes espirituais e nos entregamos a Deus, porque nós estamos acostumados a pedir, pedir e pedir, e o nosso nível de entrega é nenhum. O nosso nível de entrega é praticamente zero. Aí estou lá, orando, buscando, e o nível de entrega continua zero. Por quê? Porque Deus está nos contrariando? Não, porque nós mesmos estamos nos contrariando e nos contradizendo. Nós entregamos a consciência, mas a nossa atitude é outra. Aí o silêncio de Deus nós achamos que é não, porque não está chegando, não vai chegar. A nossa oração não representa a realidade da nossa vida, representa a realidade da nossa vontade, e nunca vai representar a realidade da nossa vida. Por quê? Porque nós queremos alimentar os nossos desejos, os nossos anseios, mas você já parou para pensar se isso que você quer mesmo, se esta coisa que você está insistindo na sua vida é realmente algo para a sua vida? Porque muitas vezes a gente fala assim: isso é de Deus para a minha vida. Será? Será que essa realmente é a vontade do Senhor? Será? Olha só, Hebreus 4:12: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Vou repetir: trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. O que eu quero dizer com isso aqui, com esta palavra? Que nós não enganamos a Deus. Aqui esta palavra mostra a sua onisciência. Ele sabe de todas as coisas, sonda corações e intenções. Aí Asaf, a partir do versículo 5 ao 6, ele entra numa outra etapa. Aqui nós vamos experimentar várias etapas desta oração de Asaf. E aqui ele entra fazendo reflexões e trazendo à memória lembranças do passado. Cuidado você que vive no passado, tá? Porque nós temos um Deus que realmente, Ele é um Deus de memória, mas Ele quer que nós venhamos resolver o presente e venhamos confiar no nosso futuro em suas mãos. E aí, no discorrer destes 2 versículos, claramente a gente entende que o problema não é Deus, mas o problema está com Asaf. Só que Asaf, ele começa a levantar dúvidas com relação ao próprio Deus. Dúvidas e mais dúvidas. Aí sabe o que ele faz? No início eu falei que ele está consultando quem? Deus primeiramente. Só que agora Asaf, o que ele vai fazer? Ele vai consultar a sua alma. Ele começa a consultar a sua alma para entender a sua situação. Se a alma dele está recusando ser consolada, em tese ela seria uma boa conselheira? Claro que não. Então nesse momento aqui, ele começa a fazer alguns questionamentos, que vai lá do versículo 7 ao 10, e eu vou falar alguns para nós aqui. Me rejeitaste definitivamente? Vai vendo aí se tem alguma semelhança com alguns questionamentos que nós fazemos para Deus. Jamais voltará a ser bondoso comigo? Seu amor se foi?
Suas promessas não serão mais cumpridas? Se esqueceu de ser bondoso? Sua ira fechou a porta para a compaixão? Aí no versículo 10, ele diz assim: pensei, é por esta razão que sofro. O Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. E é nesse momento que em nossas vidas, nós, quando está dando tudo errado, quando nós não temos uma resposta de Deus, nós ficamos: ah, o Senhor não quer mais falar comigo. Ah, o Senhor já me esqueceu. Eu não valho nada. Ah, o Senhor já não responde mais. Mas porque provavelmente a sua alma não quer ser consolada. Se nós adentrarmos a uma coisa chamada imutabilidade, nós vamos entender que Deus, ele é imutável. Ele falou, é ponto final. Com Deus é sim, sim, não, não. Ou é sim, ou é não. Então Deus não deixou de ser Deus, mas a alma de Asaf estava rejeitando o Senhor. Aqui a Bíblia não relata o que ele estava sofrendo, qual que era o problema, mas existe uma batalha espiritual, uma batalha entre o espírito e a carne, e foi violenta, porque se tratava de um homem que, quando orava, quando entoava cânticos, quando recitava salmos, a presença de Deus descia. Na verdade aqui é que nós somos campeões em resistir à graça do Pai, e é mais fácil nós acusarmos Deus. Ah, Senhor, eu fiz, fui lá, não deu certo, a culpa é sua. Mas vem cá, você pediu a orientação de Deus? Pediu uma orientação para Deus? Você não pediu, porque a grande mania que nós, cristãos como todo, nós temos nós achamos, porque nós estamos na casa do Senhor, ou que professamos a fé, Deus está em tudo que nós fazemos. Não é porque está dando certo que Deus está no negócio, mas também não é porque não pode dar certo, né? Vai dar certo, mas nós temos que colocar os nossos planos, tudo aquilo que nós fazemos, primeiramente nas mãos do Senhor, porque a palavra, ela é clara para nós, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ah, Senhor, eu entrego aqui para o Senhor a minha vida financeira, mas a minha vida sentimental não. Ah, eu entrego para o Senhor aqui essa parte da minha vida, mas essa aqui cuido eu, porque nós não queremos nos submeter ao tempo de Deus. Como eu falei, o tempo de Deus não é o nosso. Nós não queremos nos submeter àquilo que Deus tem como propósito. Por quê? Porque nós estamos tão enraizados a esta vida que corre um relógio chamado Cronos com relação à nossa vida, e a gente acha que por causa da idade que já se passou, que Deus não tem mais planos. Ah, acabou, já estou velho. Ah, para mim já deu, aqui já encerrou, ex-jogador, ex-atleta. E não é nada disso. Não é assim que nós devemos pensar, porque Deus é Senhor do tempo, do Kairos do Senhor. Deus, ele é Senhor do tempo. Então, não importa que Lázaro estava morto há 4 dias, importa que Jesus resolveu dizer: vem para fora, Lázaro. Não importa o momento que ele chega, o importa é que ele chegou. Tem uma diferença muito grande. Importa que ele chegou. Então nós não podemos desperdiçar a visitação, porque se nós dermos margem de escolha para nossa alma,
nós vamos andar em angústia, nós vamos andar com várias restrições, com várias coisas que vão nos acometer para o mal, e vamos perder o tempo da visitação, vamos desperdiçar aquilo que Deus tem para conosco, porque Asaf aqui, ele acusa ter sido abandonado, coitado, né? Mas na verdade nem nós, nem Asaf, nem nós fomos abandonados. O único que foi abandonado foi Jesus na cruz do Calvário, porque Jesus olha para o alto e diz: Pai, por que me abandonastes? E Deus, Ele se obrigou a abandonar Jesus, se obrigou a abandonar o seu Filho naquela cruz, para que o maior propósito com relação à humanidade se cumprisse, para que nós hoje tivéssemos a oportunidade de um dia estarmos ao lado de Cristo na eternidade. Aí eu vi um vídeo essa semana de uma pessoa, um nécio, dizendo que sentido tem Jesus morrer crucificado na cruz, seu sangue ser derramado? Que sentido tem? A terra não escureceu, não tremeu, mortos não voltaram à vida, não aconteceu nada disso não. Mas a questão é o seguinte: se um dia vocês ouvirem um questionamento desse, ou te questionarem a respeito, eu vou te dizer o porquê. Primeiro, o conserto entre o homem e Deus, Jesus na cruz. Depois, o pecado sendo perdoado, Jesus na cruz. Depois, Jesus rasgou o véu da religiosidade, e a carne teve que ser imaculada e ser sangrada, e Jesus teve que ser morto, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, para que nós pudéssemos abrir os nossos olhos espirituais. E nós só enxergamos a vida espiritual após Jesus. Verdadeiramente nós enxergamos, porque a todo tempo Deus se fez presente e o povo não entendeu. Então Jesus vem e rasga realmente tudo isso. Então esse preço de morte violenta na cruz foi para que nós tivéssemos a vida eterna, para que nós enxergássemos que existe uma vida futura nos esperando, mas não aqui. Para nós entendermos o tamanho do preço que foi pago, que nós nunca, nem se nós juntássemos todo o dinheiro do mundo, pagaríamos. Nem se nós fizéssemos todos os sacrifícios necessários, pagaríamos. Aí quando fala, eu fui abandonado, não, Deus não nos abandona. Ainda que seu pai, a sua mãe, quem quer que seja te abandone, Ele nunca vai nos abandonar. Nunca vai nos abandonar. Asaf entra agora numa outra etapa da sua oração. Ele começa a recordar as maravilhas e os grandes feitos de Deus, e a sua consciência espiritual apontava para Deus, só que a sua alma dizia: meu querido Asaf, Deus já fez muitas coisas, mas agora Ele não faz mais. Aí ele fala assim: lembro-me de tudo que fizeste, recordo-me de tuas maravilhas do passado, de refletir sobre os teus poderosos feitos, eu não deixo de fazer isso. Então eu fico imaginando aqui que Asaf se lembrou de quando Deus lançou as 10 pragas em cima de Faraó para libertar o povo hebreu do Egito. Aí me lembro também que Deus, através da vida de Moisés, abre o mar, o povo passa de pés enxutos,
E quando chega do outro lado, o mar se fecha em cima dos seus inimigos. Aí eu lembro também que Deus leva o povo para o deserto, e nesse deserto Ele dá água, Ele dá comida, Ele dá uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Aí Deus faz também o povo vitorioso nas batalhas. Aí Deus vem e dá uma terra que emana leite e mel. Aí Deus vem e tira o povo da Babilônia no outro cativeiro. E feitos e mais feitos, feitos e mais feitos. Só que o povo se esqueceu de Deus. Por quê? Porque começaram a adorar outros deuses. Porque suas almas recusaram o Senhor, não queriam ser consoladas por Deus. E quando nós damos voz para as nossas almas, nós perdemos a presença de Deus. Asaf, ele começa a recordar tudo isso. Só que depois de Asaf, tiveram outros grandes feitos. Deus envia Jesus, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Jesus, Ele ensinou, Ele curou cegos, paralíticos, Ele curou leprosos, Ele livrou a alma cativa de muitas pessoas da religiosidade, da acusação, da humilhação, como foi pregado aqui no início. Jesus cospe no barro, remetendo a tudo aquilo que escarneciam as pessoas, mas para curar um cego. Jesus, Ele andou por cima das águas. Jesus, Ele acalmou tempestades, Ele aquietou o mar. Jesus expulsou demônios, Ele multiplicou pães e peixes. Jesus curou com a sua virtude a mulher do fluxo de sangue. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus curou o caráter desvirtuado de Zaqueu. Tudo sofreu por nós, foi levado a uma cruz de maneira violenta, foi morto e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou. Tudo isso por amor a nós. E a nossa alma ainda recusa ser consolada. Pedimos, 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 mas não entregamos nada. E o fato de nós não recebermos é por culpa nossa. Por quê? Duvidamos da vontade de Deus. Por quê? A nossa alma recusa ser consolada. E isso me lembra Pedro. Num determinado momento, Jesus estava orando à parte e os discípulos estavam atravessando o mar. E aí começa uma tempestade. As ondas se elevam. Os raios começam a iluminar a noite. E o barco começa a ficar agitado. E no meio daquela tempestade, no escuro, os discípulos olham e avistam uma sombra, um vulto, alguém, um espírito, um fantasma, andando sobre as águas em meio àquela tempestade. E aí Jesus, em meio àquela tempestade, a todo aquele barulho, Ele fala: sou eu, se acalmem. Está entendendo a tempestade da sua vida? Presta atenção na tempestade da sua vida. Sou eu, se acalmem. Sem microfone, tá? E aí Pedro: então se é o Senhor, me deixe ir até aí. Jesus: venha. Então Pedro, o ímpeto de Pedro, começa a andar sobre as águas. Não sei quantos passos ele deu, mas o problema de Pedro é que ele perdeu o alvo e o foco. E aí ele começou a olhar trovões, relâmpagos, as ondas maiores que ele. Então ele começa a afundar. Só que o braço forte e a mão forte de Jesus vem e resgata Pedro.
e coloca Pedro sob pés firmes sobre a água, até entrarem no barco. E aí nós adentramos aqui ao versículo 15 desta oração. Olha o que Asaf fala, olha o que se cumpriu lá com Pedro, mas olha o que foi falado antes: com teu braço forte resgataste teu povo, os descendentes de Jacó e José. Até quando nós vamos ter que ser resgatados por Deus? Eu, no começo da minha caminhada, eu tenho saudade de ver as pessoas com sede de Deus, sem precisar ficar sendo incitadas, das pessoas que falam assim: não para de falar de Jesus, eu quero mais. A presença de Jesus está me atraindo, aquela sede. Quantas vezes eu não sentei na mesa da casa da minha sogra e ela começava a falar de Jesus para mim, e eu: fala mais. O pastor e a pastora: vamos assistir tal mensagem? Vamos. Não precisava, até hoje não precisa comigo não. Eu tenho saudade desse tempo em que as pessoas eram atraídas por Jesus. Eu não posso te atrair, meu irmão e minha irmã, tem que partir de vocês. Nós temos que viver um novo de Deus, mas tem que partir de nós. Nós temos que voltar a alimentar essa sede de uma água que nós nunca mais teremos sede. Nós temos que começar a trazer à memória as coisas de Deus. É interessante que a gente tem que ficar: ô irmão, estou te convidando para o culto, ô irmão. Gente, isso é um absurdo. Sabe por quê? Porque as pessoas estão com as suas almas doentes, e elas não entenderam ainda que a alma não quer ser consolada. Aí ela corre atrás de profeta, aí ela vai atrás das profetadas, porque ela quer uma revelação para a vida dela. Ela não quer a palavra que liberta, que exorta, que edifica, que muda rumo, rota. Ela quer o profeta. Nada contra os profetas, mas ela quer saber o que? Como que vai ser a minha vida financeira em 2025? O que ela quer saber mais? Como que vai ser a minha vida amorosa? Gente, está parecendo que está indo atrás de adivinho. As coisas de Deus, se Ele quiser falar contigo, flui naturalmente. A gente não precisa ficar indo atrás disso. O que nós temos que ir atrás é da presença de Cristo que nos atraiu. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero muito mais, porque é aquela sede que você vai matar na fonte inesgotável de vida que é Jesus. E é por isso que nós vemos esse conflito entre Asaf, seu espírito, a sua alma e Deus. Então até quando nós vamos ter que ser resgatados? Se já tem a promessa aqui, se já tem algo dizendo que Jesus traz com o braço forte e sua mão forte à tona Pedro, e se está lá no versículo 15: com teu braço forte resgataste teu povo, os descendentes de Jacó e José. Está na hora de um novo despertar, mas eu não posso fazer isso por vocês. Isso tem que partir de vocês, porque a salvação, além de ser individual, a vida espiritual é tua. E se você não tiver essa consciência, você vai adquirir consequências, e são consequências que não são boas. Mas a gente fala, né? A gente aqui vira instrumento de Deus, a gente prega, trazemos, mas se você continuar dando ouvidos para a sua alma, você vai se dar mal.
vai se dar. E Asaf, é interessante que a palavra não diz como termina. Termina nos grandes feitos essa passagem. Termina nos grandes feitos. E o que acontece aqui? Asaf, lá no versículo, no capítulo, no Salmo 78, desculpa, ele é boca de Deus para o povo. Ele vira boca de Deus para o povo. E olha só, que coisa linda. Nós nos deparamos com Asaf, deixando grandes ensinamentos para todos nós até hoje. Até hoje. Olha só o que ele diz aqui: que todos deveriam ensinar seus filhos sobre a obediência aos mandamentos de Deus. Que todos deveriam ensinar sobre os seus grandes feitos, para não cometerem erros dos seus antepassados, que se recusaram a confiar em Deus de todo o seu coração e cumprir a sua lei. Que o Deus, o Altíssimo, não mudou. Que Deus é o Deus de gerações. É o Deus de ontem, de hoje e de amanhã, e para todos sempre. Ou seja, um homem que estava em uma batalha espiritual, que se rende a Deus, mas consulta a sua alma, porque não estava sendo correspondido, porque queria que Deus respondesse no tempo dele. Só que havia uma contradição entre o que ele falava para Deus e o que ele queria realmente, porque sua alma não queria ser consolada. E aí nós vemos o trabalhar de Deus, o silêncio de Deus, porque na verdade ninguém gosta do silêncio de Deus. Só que quando nós estamos passando pela prova, o professor sempre vai estar em silêncio. É natural, é normal. É normal tudo isso. Por quê? Porque as ondas, as tempestades, diz o ditado que maré mansa não faz marinheiro bom, não é, Ademir? Servem para quê? Para nos aproximar de Deus. Aí você está lá no escuro, na tempestade, naquela noite mais dolorosa da sua vida. Aí Deus esqueceu de mim. Nessa noite sombria, até mesmo Gideão falou assim: se Deus é conosco, por que nós estamos passando por essa situação? Você acha que nós somos umas pecinhas de tabuleiro e Deus quer ficar brincando com a gente de xadrez? Claro que não. É porque tem que ter fundamento a nossa vida. A nossa vida precisa de fundamento espiritual. Nós primeiro somos espirituais, depois viemos para essa terra e voltaremos para casa. A pastora Karen falou que nós somos o sopro. É isso que nós temos que trazer novamente para as nossas vidas, esta consciência de uma vida espiritual constante. Mas a minha alma não quer ser consolada. É assim, a gente olha, uma das grandes coisas, eu falei até isso para o pastor Anderson esses dias. Eu falei que uma das coisas que mais me atraíram para o Evangelho, porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma natureza, Deus me deu alguns dons, e um deles é ser muito observador. Eu sei cada movimento de cada um, quem está disperso, quem não está. É impressionante isso que Deus me mostra. E eu sou muito observador. E vocês, a maioria de vocês sabem que eu sou policial. E aqui na minha vida,
que anda juntamente, não paralelamente, mas juntamente com a minha vida espiritual, eu sei que na minha vida material aqui, assim como vocês também são, acontece isso com todos vocês, que nós somos enxugadores de gelo. O que é isso? Eu prendo um indivíduo, aí esse indivíduo está pagando por aquilo que ele cometeu, mas vamos dizer que a justiça em determinado momento solta ele. O que ele vai fazer? Ele vai voltar para onde ele estava, vai continuar cometendo aquilo que não deveria. Só que aí eu venho para Deus, e foi uma das coisas mais grandiosas que eu pude experimentar na minha vida. Por quê? Porque aqui eu vi gente ter o diagnóstico de câncer e ser curado. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi pessoas chegarem com suas famílias destruídas e Deus reconstruir tudo. Eu cheguei a ver pessoas com um caráter horrível e Deus corrigir o caráter. Chegamos a ver aqui casais à beira da separação e Deus trazer restituição. Já vi gente chegar aqui com a vida derrotada financeira e Deus reconstrói tudo, a pessoa toda endividada com vários problemas, e Deus vai capacitando, vai dando discernimento, a pessoa vai entendendo, vai largando a alma de lado e vai colocando a sua vida direto no propósito. E aí a pessoa com a vida restaurada. Aqui eu não enxugo gelo. Aqui, se aquela pessoa aqui que eu dei o exemplo vier para cá e se entregar de todo o coração para Deus e se converter de todo o coração, já ganha um prêmio. Seus pecados estão perdoados. Deus não toca mais no passado, porque Ele quer daqui para frente, Ele enxerga como você vai estar lá. Esse, para mim, lógico que o maior milagre é a ressurreição, é aquilo que foi feito desde a cruz até o terceiro dia. Mas para mim, além disso, é essa grande transformação que nós recebemos. O médico chega e fala: o senhor tem 1 mês de vida. 1 mês? Tá, espera aí que eu vou falar com um homem ali. Aonde? Não, o senhor só me dá um tempinho que eu já volto. Pronto. O senhor falou o que mesmo? Que o senhor tem 1 mês de vida. Tá bom, daqui 15 dias eu volto e a gente repete os exames, tá bom? Tudo bem, o senhor que sabe. Aí a pessoa volta, faz o exame. Ué, mas o senhor não tem nada, tá curado. Nem parece mais aquela pessoa que estava com 1 mês. É isso, é sobre isso. Só que, por que há tanta dificuldade de a gente ter a sede? Eu quero mais. A mão poderosa de Deus está à sua disposição. Não tem, não dá. Aí fala assim: mas se eu pudesse, eu abandonava tudo lá fora, mas eu não posso, eu tenho que viver. Porque o que eu experimentei, ninguém vai tirar de mim, porque eu sou convicto. Ninguém vai me tirar aquilo que eu tenho com Deus. Onde eu estiver, eu vou falar de Jesus. Pode até incomodar, mas eu vou lançar minha semente. Deus me deu um saquinho de semente, já acabou, já colocou mais. E assim vai. Porque, meus irmãos, Jesus, ele diz que Deus é Espírito, e Ele está em busca de verdadeiros adoradores, em espírito e verdade. E quando nós pegamos essa sementinha e lançamos na vida de um irmão, fazemos um bem para o próximo, dividimos, nós multiplicamos no reino. E aí nós estamos adorando em espírito e verdade o nosso Senhor Deus, o Altíssimo.
nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos lançando a semente da eternidade. E aí eu vejo quanto é difícil as pessoas hoje abrirem o coração. Estão indo atrás de profeta, estão indo atrás de consolo para os desejos, aí a alma fica feliz. Mas quando chega uma palavra que te rasga até no íntimo, como foi lido aqui, que vai lá nos seus mais íntimos desejos, lá nos seus íntimos pensamentos, aí não tem nem como explicar como que é que você não se atrai por isso, como é que você não quer viver isso. Aqui não é uma brincadeira, a vida espiritual não é uma brincadeira. Nós não estamos aqui para brincar. Lógico que tem as nossas descontrações, mas é algo muito sério, que você tem que começar a pensar. Você aí de casa tem que começar a pensar nisso. A sua vida espiritual não é uma brincadeira. E nós aprendemos tantas coisas com Deus, tantas coisas, amadurecemos tanto, conseguimos até perdoar, sabia? Conseguimos até perdoar. Então, não tem desculpa mais. Tem muita gente perecendo ao seu lado, e tem muita gente com entendimento desvirtuado da palavra, e tem um monte de gente pregando o evangelho e levando um monte de gente para o inferno. Mas você, como bom servo, fala: meu irmão, minha irmã, está errado. Amém. Seja um bom observador, só fala isso. Seja um bom observador. A palavra de Deus é um manual de vida. E quem recusa, recusa a própria vida. A palavra de Deus, se você ler lá de Gênesis, Apocalipse, você entende o que está acontecendo no mundo. Ela é contemporânea, ela nunca é desatualizada. Mas isso nós falamos sempre. Mas o que acontece é porque a alma está governando. Não deixa a sua alma te governar. Deixa o Espírito de Deus te governar. Nós não sabemos nem do nosso amanhã, como preguei a vez passada aqui. O hoje é uma dádiva de Deus nas nossas vidas. E o que nós estamos fazendo? Estamos desperdiçando. Tira isso que está lacrando o seu coração, é isso que está te algemando. Tira essa venda dos teus olhos, tira essa bola de ferro do pé, tira todas essas amarras. Eu não consigo. Consegue. É só você falar assim: Senhor, tira tudo isso para mim. Pode ter certeza que Jesus vai tirar, porque eu quero seguir o seu caminho. Pode ter certeza que essa oração vai ser respondida. Não há para um pedido desse um não. Só que está faltando nós nos lançarmos. Quero bênção, quero bênção. Gente, bênção é um lugar. Bênção não é uma coisa. E Deus, Ele está em constante movimento. Então nós temos que entrar no movimento de Deus para alcançarmos este lugar. A palavra é clara. Busca primeiro as coisas do alto, que as demais são acrescentadas. Deus te acrescenta força, Deus te acrescenta vitalidade, Deus te acrescenta dias, Deus te acrescenta tudo o que você precisa para ganhar a sua profissão, para fazer sua vida profissional andar, para você trazer a provisão para sua casa, para você construir um relacionamento. Gente, e esses relacionamentos de alma destrutíveis, e a pessoa insiste. Eu estou falando do relacionamento em todas as ordens, o sentimental, o de amizade, de tudo. Então é tempo
de nós entendermos o que em Hebreus 13:8 fala, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e que Jesus não está distante de nós, é nossa alma que rejeita o Senhor. A mão de Jesus sempre está estendida para nós. A mão de Jesus está aqui, para te levantar, te colocar de pés firmes sobre a rocha. Ela nunca esteve escondida. Quem se escondeu no jardim do Éden foi Adão, não foi Deus. Deus, naquele mesmo local, naquele mesmo horário, Ele foi lá. Só que os seus filhos estavam escondidos. Recebam esta palavra em suas vidas. Recebam esta orientação que vem através de um conflito, de um grande homem de Deus, mas um homem ao mesmo tempo. Recebam uma nova visão para uma nova estrutura espiritual. Porque é chegado o momento. É chegado o momento. Tem pessoas que estão passando pelas mais diversas provas, e você pode ser um semeador. E eu quero deixar uma palavra para contrariar o que foi falado no versículo 10. Coloca o versículo 10 do Salmo 77 novamente, Cassi, por favor. Pensei, é por esta razão que sofro. O Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Aí nós vamos lá em Isaías 41:10, para nós vermos a diferença quando a alma está falando e quando o Espírito de Deus está falando. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Receba em nome de Jesus.